Qual o momento em que você para de confiar nos seus pais? Minha mãe me disse que vendeu o carro que eu usava para a faculdade porque precisávamos do dinheiro. Mas 2 semanas depois, eu o vi estacionado na entrada da garagem do meu primo. Tinha sido uma boa semana porque eu tinha ido bem nas minhas provas e enviado minhas inscrições para a faculdade. E disse à minha mãe durante o café da manhã que finalmente me sentia orgulhoso de mim mesmo. Eu até me abri com ela sobre uma garota de quem eu gostava. Ela trabalhava fora da cidade, em uma lanchonete pequena, e eu disse a ela que planejava convidá-la para sair depois que recebesse minha carta de aceitação. Minha mãe sorriu e me disse que eu merecia algo bom, e eu acreditei nela. Mas o que ela fez em seguida me fez questionar se ela realmente quis dizer aquilo. Então, uma tarde, cheguei em casa e notei que a entrada da garagem estava vazia. Então imaginei que minha mãe tivesse pegado o carro para fazer algumas coisas, mas no dia seguinte ele ainda não estava lá. E no dia depois também. Então, perguntei onde estava, e ela me disse que o vendeu porque precisávamos do dinheiro. Ela olhou diretamente para mim quando disse isso, como se não fosse nada demais. Mas eu havia trabalhado 2 verões para comprar aquele carro e o usava para o meu trabalho, entrevistas da faculdade e tudo mais. Então perguntei por que ela não falou comigo primeiro, mas ela me disse que não queria me estressar. Tentei deixar pra lá e disse a mim mesmo que talvez as coisas estivessem apertadas e ela realmente precisasse do dinheiro. Mas então, 2 semanas depois, eu estava andando de carro com um amigo quando passamos pela casa do meu primo, e meu carro estava estacionado na frente. Tinha o mesmo amassado na traseira, com os mesmos dados de pelúcia que eu pendurei no retrovisor. Então, pensei que talvez ele o tivesse comprado, mas quando perguntei a ele, ele riu e me disse que minha mãe o tinha dado a ele. Ele me disse que tinha começado a sair com uma garota que morava fora da cidade, e minha mãe ofereceu o carro a ele para que pudesse visitá-la, mas a parte que me deixou bravo nem foi essa. Ele disse que a garota dele trabalhava em uma lanchonete, a mesma sobre a qual eu contei para minha mãe. Eu não disse nada a princípio, e apenas fiquei lá olhando para o carro enquanto ele falava. Mas então ele disse o nome da garota de quem eu gostava, aquela sobre quem eu contei para minha mãe. E foi aí que tudo fez sentido. Mas eu não tinha contado a mais ninguém sobre ela, exceto minha mãe, e ela era a única que sabia o nome dela, onde ela trabalhava e como eu me sentia. Então fui para casa e perguntei à minha mãe se era verdade, e ela disse que sim. Ela me disse que meu primo estava se sentindo sozinho e as coisas estavam ficando sérias com aquela garota. Então ele precisava do carro mais do que eu, e me disse que eu encontraria outra garota eventualmente. Mas eu não discuti nem gritei com ela, apenas caminhei para o meu quarto, sentei na beirada da minha cama e encarei a parede. No dia seguinte, fiz uma pequena mala e saí. E não disse a ela para onde estava indo. Eu apenas dirigi até a casa de um amigo e fiquei no sofá dele. Meu telefone bombou por dias. Mensagens da minha mãe perguntando por que eu estava sendo dramático, me dizendo que eu estava sendo egoísta e fazendo ela se sentir uma mãe ruim. Ela me disse que só queria ajudar meu primo e que eu deveria ter entendido, mas não era sobre o carro, ou mesmo sobre a garota. Era sobre a traição. 3 dias depois, meu irmão mais novo ligou. Ele tinha 10 anos, muito novo para entender o que tinha acontecido, mas velho o suficiente para notar que eu tinha ido embora. Ele disse, a mamãe chorou muito, e a casa ficou estranha sem mim. Então o busquei na escola naquela tarde, mas não, dissemos muito. Apenas sentamos no carro tomando sorvete, e então ele olhou para mim e perguntou se eu ia voltar para casa, e eu disse que não, mas prometi a ele que sempre apareceria quando ele precisasse de mim. Naquela noite, voltei para casa uma última vez, arrumei o resto das minhas coisas, abracei meu irmão e saí sem dizer uma palavra para minha mãe.